Olá, amigos. Estamos aqui de retorno para o primeiro capítulo da obra Garimpo de Amor, intitulado Amor e Matizes. Estabeleceremos a seguinte dinâmica para os vídeos de estudo dessa obra. Destacamos durante a leitura algumas partes mais interessantes e teceremos nossos comentários despretensiosos com respeito ao que Joana de Ângeles nos conta, nos narra, e a partir disso tentaremos desenvolver uma ideia muito rudimentar dentro de nossas imperfeições e capacidades muito limitadas, mas que buscará, dentro do possível, dar uma ideia com respeito ao tema. Bom, em cada capítulo, Joana inicia com uma frase, expressão ou trecho da própria obra ou do próprio capítulo que tenta resumi-lo. E no capítulo Amor e Matizes ela vai dizer: o amor é um tesouro que mais se multiplica à medida que se reparte. Todas as leis matemáticas e físicas que conhecemos, que rege a nossa matéria e o nosso mundo visível, não valem para o amor. Inclusive, em relação à capitulação dos nossos erros e à retratação perante a lei de amor é uma grande lei de justiça que absolve muito mais do que os males que cometemos e o quanto delinquimos. É uma grande lei de misericórdia, embora seja justa. Então, na verdade, o amor bebe numa fonte fecunda e infinita, e por essa razão é cada vez maior, cada vez se expande mais. Quanto mais entregamos, quanto mais doamos e quanto mais praticamos o amor. É fonte inesgotável de vida. E aí na obra Joana vai dizer: amar, sem qualquer condicionamento ou imposição, constitui a meta que todos devem perseguir, a fim de atingir o triunfo existencial. Veja, Joana nos lembra que o amor é a nossa principal missão. O apóstolo Paulo já dizia isso, que mesmo que eu conhecesse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que me despojasse de todos os bens materiais e doasse tudo que tenho aos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que entregasse meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nenhuma valia isso teria. Então, na realidade, todas as circunstâncias da vida, todas as provas pelas quais passamos, são todas oportunidades de exercitar o amor em suas diversas nuances, seja na tolerância, no respeito, na harmonia, na compaixão, na compreensão, no perdão. Todas são expressões do amor. E é no exercício do amor que devemos nos dedicar. Quando se fala em caridade, que foi inclusive o termo escolhido por Kardec para tornar de forma emblemática o lema de todos nós espíritas: fora da caridade não há salvação, ele escolheu o termo caridade porque o termo amor, principalmente a época dos contemporâneos de Kardec, poderia ter múltiplas interpretações, e ainda hoje nós misturamos muito as nossas paixões com o amor que deveria ser puro e legítimo. Quando nós falamos de caridade, não raras vezes é intuitivo pensar de pronto na caridade material, que é muito válida, porque em nosso mundo de provas e expiações, onde reina, infelizmente, o egoísmo e o orgulho, as desigualdades sociais e a miséria são males acerbos na sociedade. Então, praticar a caridade material é prestar um consolo, uma assistência necessária, inclusive a manutenção da vida de muitos de nossos irmãos. Mas a caridade moral, além de
demandar muito mais esforço próprio de tolerar uns aos outros, de suportar aqueles que nos agridem, de tentar dissipar desafetos e antipatias. O exercício da caridade moral passa pelo exercício do amor. E Joana vai continuar dizendo: possuidor de emoções superiores, o amor expressa o nível de evolução de cada ser à medida que se agiganta. Como existem diversas nuances de amor, elas estão relacionadas com o nível de consciência das criaturas e com um padrão de elevação moral. Há muitos que ainda mantêm o amor muito embebido nas suas paixões, que amam com ciúme, possessividade. Carl Gustav Jung vai dizer algo mais ou menos assim, que onde há o sentimento de posse, de poder, de querer pertencer, de querer se apossar de uma pessoa, o amor não pode florescer. São sentimentos antagônicos, o poder e o amor. Mas no nosso nível evolutivo, ainda que o amor apaixonado, desmedido, esse amor que precisa de retribuição, o amor erótico, seja ainda o mais comum entre nós, que nos esforcemos e amemos mesmo assim. Porque como o amor é um exercício, à medida que vamos amando, vamos depurando ele de nossas imperfeições, porque vamos progredindo moralmente, e vamos amando de uma forma sem afetação, sem criação de apegos, de uma forma mais fraterna, à medida que vamos nos exercitando. Então, na verdade, como o amor denota o nível evolutivo do ser, através da forma como amamos, podemos ter uma noção de em que padrão evolutivo nós estamos. É interessante dizer isso, porque muitos de nós, de uma forma equivocada, tentamos pensar sobre o nosso padrão evolutivo pelo nível de intelectualidade. E Joana vai dizer justamente que é pelo nível do sentimento do amor. E aí ela continua: quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, ocorre uma revolução significativa no seu psiquismo, e todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se, numa tranquilidade que não se altera. Eu acho particularmente essa expressão extremamente emblemática e bonita. Todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, ele cita algumas mensagens, pelo menos duas. Sois luz, se não me engano, e tem uma outra mensagem que ele vai falar exatamente isso. Que a vela para acender consome o pavio, que a usina hidrelétrica para produzir energia não prescinde da força, né, das turbinas para poder transformar, né, a energia potencial, a energia cinética e converter em energia elétrica. Então, tudo que gera trabalho, a própria luz que chega até as nossas casas, ela precisou ir no substrato de um combustível e de uma força motriz, de uma força geradora. E o amor consome-se, não se consome, é como se o amor se retroalimentasse dele mesmo. E isso é extremamente interessante, porque mais uma vez é contrário a toda e qualquer lei física. Porque, a grosso modo, não seria sustentável. Tem que acabar. Algum dia, se você está consumindo de uma fonte. A grande questão do amor é que a fonte do amor é inesgotável. Então, por isso, nunca acaba, é eterno. Isso é muito bonito. E aí, Joana continua. O amor, que insiste e persevera,
termina por vencer quaisquer resistências, porque não se impõe, não gera perturbação, não toma, somente oferece. É difícil a gente ainda compreender essa nuance de amor, do amor que não se impõe, que somente oferece, que tem paciência, que se compadece, que tem compreensão. Quantas vezes nós somos tomados de incompreensão? Queremos entender as razões pelas quais os outros tomam determinadas ações. Queremos ser correspondidos nos nossos afetos, muitas vezes bastante egoístas, na mesma medida em que amamos. E se não percebemos essa devolutiva, recuamos com o nosso amor, espavoridos, e dizemos que é por amor próprio, é por muito se amar. Ele não liga para mim, ele ou ela não me trata da mesma forma como eu trato, então vou dar um gelo. Não é incomum a gente ouvir isso. E na realidade a proposta é o amar sem esperar nada em troca. Ser feliz por ser aquele que ama, por ser aquele que se doa. E não querer ser correspondido, não querer impor. Jesus era assim. Jesus, mesmo tendo um vasto conhecimento da vida, das leis divinas, ele não impunha sua doutrina. Ele veio com o objetivo de mostrar a verdade, de mostrar o caminho, de mostrar que o caminho é o amor. Mas nem todos souberam compreender a profundidade dos seus ensinamentos naquela época e ainda hoje. E ainda hoje. Mas ele não impunha, não usava força, ele poderia utilizar de argumentos que quisesse para convencer as multidões. Ele não se interessava em arrebanhar multidões. Ele se preocupava em transformar cada ser espiritual. E aí Joana vai continuar. O amor torna o ser compreensivo e dedicado, emulando-o a prosseguir na sementeira da bondade, do bem-estar próprio e geral. É interessante porque no amor que se doa, estimulamos o amor próprio. Porque o amor próprio é bem querer a si. E observamos que o exercício do amor é condição necessária para o aprimoramento moral do ser espiritual. Por isso, exercendo o amor doação, exercemos, por conseguinte, o amor próprio. Expressa-se num misto de ternura e de companheirismo, de interesse pelo êxito do outro e de compreensão das suas dificuldades, de alegria pelas suas conquistas e de compaixão pelos seus desaires, de generosidade que se doa e de cooperação que ajuda. Quantas pessoas do nosso círculo de amizade se felicitaria verdadeiramente com a nossa felicidade? Paremos para refletir. Ou melhor, será que nós, se um amigo nesse momento nos ligasse e nos contasse uma extrema felicidade, melhor ainda, nos contasse que uma extrema felicidade que nós mesmos almejamos, ele conseguiu e ele está radiante. E disse que nos ligou porque pensou em compartilhar conosco, que torcemos tanto para a felicidade dele, em primeira mão, para que torcêssemos junto com ele, vibrássemos junto pela felicidade que ele alcançou. Será que nós seríamos capazes de amar, verdadeiramente nos sentir felizes pela felicidade do outro? Será que nós temos condições de ter compaixão quando o outro cai num despenhadeiro moral? Ainda que ele esteja numa condição superior a nós? Porque quando nós estamos numa condição superior ao outro e vemos ele derrapando ladeira abaixo,
É natural um sentimento de compaixão. Eu sou melhor do que ele, ou pelo menos essa é uma ideia equivocada que por vezes nos vem à mente. Mas e quando alguém é maior do que nós? Nós realmente lamentamos, sinceramente lamentamos, temos compaixão e compreensão e damos um suporte necessário, sincero, para que a pessoa se erga. É um exercício difícil, mas necessário. Às vezes, o amor desaparece da presença para permanecer em vibrações de doçura e de paz. Isso é bastante difícil. A renúncia. A renúncia real e legítima. Quando você ama, e mesmo com o coração sangrando, precisa conter a sua emotividade e a sua expressão de amor. E aí, por alguma circunstância de uma conjuntura, por papéis sociais ou circunstâncias que a vida trouxe, você precisa se afastar para não perturbar aquele ser que você ama. Como é difícil. Como é difícil se manter afastado do ser que ama. Mas todo e qualquer esforço em matéria de amor, em consonância com as leis divinas e com a consciência tranquila, vale a pena. O amor sempre vale a pena. O importante é que se transforme em ação paciente e protetora, sem asfixiar nem dominar a quem quer que seja. O amor não quer dominar, nem quer cobrir de carinhos e proteção, sob o pretexto de que quem ama cuida. Quem ama cuida, mas não asfixia, não quer tomar conta de todo e qualquer segundo do que a pessoa está fazendo, com quem está saindo, como se fosse uma patrulha. Quem ama cuida, mas quem ama deixa livre. O amor é livre. O amor tudo pode e tudo vence. Esse é um consolo muito grande, muito significativo. Porque mesmo nas condições mais difíceis, né, pelas vicissitudes mais acerbas que passamos, perseveremos no amor. Porque ele tudo pode e tudo vence. Mesmo quando a situação pareça difícil, quando parece que não temos ainda resistência ou robustez moral suficiente para passar por aquela situação, oremos e peçamos força para lutar. O amor é um tesouro que mais se multiplica à medida que se reparte, jamais desaparecendo, porque a sua força reside na sua própria constituição, que é de origem divina, que foi a frase de abertura desse capítulo. O amor bebe na fonte fecunda e infinita de Deus. E muitas vezes, num olhar de relance, quando miramos o Cristo, perguntamos: meu Deus, o Cristo que se entregou na mão de algozes, que foi crucificado, passou por tormentos deprimentes, sendo espírito puro. Que testemunho! E nós passamos por querelas pequenas, por desafios ínfimos, e reclamamos. E aí Joana vai fechar dizendo: enquanto se deseja ser amado, embora não amando, ser compreendido, apesar de não ser compreensivo, não se atinge a meta do desenvolvimento espiritual. O amor se compraz na reciprocidade, oferecendo apoio, planificação e paz a quem oferta e a quem o recebe,
mesmo quando ignorado. É interessante isso, porque o amor faz bem a quem ama. Não importa o retorno. Não importa se o ser amado ama na mesma medida. O que importa é que a gente ame. No nosso atual panorama, é bem difícil pensar sobre isso. Queremos ser compreendidos. Queremos ser acarinhados. Queremos ser recebidos no colo. Queremos que todos os nossos desejos sejam atendidos. Mas a lei divina não é uma lei de atendimento a caprichos infantis. Deus não faz predileção de pessoas. Igualdade, tal é a lei. Então, se queremos compreender, exercitemos o amor, para mais tarde sermos compreendidos, bebendo nessa fonte fecunda e infinita que provém de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.